resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, ok? Aula de hoje: apele para os motivos nobres e transforme as relações em impacto. Como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou impactar as relações? Você vai ver hoje, tá? Então, estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos no módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. Estamos no capítulo 8, Apele para Motivos Nobres. Já estudamos a parte 1 do capítulo 8 e hoje é a parte final do capítulo 8. Okay? Eu dividi ele em duas partes para que a aula fique dinâmica e você consiga assistir naquele tempinho livre que você tem, ok? Então vamos lá. Perdeu a parte 1 do capítulo 8? Volta uma aula. Assiste a parte 1 para você entender o que a gente vai conversar hoje aqui, tá? Então vamos lá. Eu sempre começo a aula perguntando uma coisa sobre a sua vida, porque aí você presta atenção em mim, para responder e automaticamente eu te introduzo dentro do livro. Quando você vê, você está dentro do assunto. Fica até mais fácil para você entender, ok? Então vamos lá, eu quero saber se quando você... Perdão, gente. Deixa eu beber uma aguinha antes. Eu não bebi. Vamos lá. Se quando você precisa convencer alguém a fazer alguma coisa para você, qual motivo que você usa? Perdão, gente. Qual é o motivo que você usa quando você precisa convencer alguém a fazer alguma coisa para você? O benefício que essa pessoa vai ter se fizer essa coisa para você? O resultado financeiro, a vantagem pessoal? O que você usa como motivo, né? Ou então você consegue demonstrar que aquilo pode representar uma coisa maior e melhor para ambas as partes. E aí? Você vai para qual lado, né? Escolhendo um motivo para convencer a pessoa a fazer aquilo que você quer ou mostrar que aquilo realmente representa algo maior, né? Mais altruísta. Tem diferença, tá? Entre uma coisa e outra. Aliás, tem uma diferença enorme, né? Entre você pedir que alguém faça alguma coisa para você e despertar nessa pessoa o desejo de fazer aquilo para você por uma razão nobre. Perceberam a diferença que é gritante? Então é isso aí. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. É sobre isso o final do capítulo 8, ok? Então agora fica mais fácil entender por que a aula se chama Apele para os Motivos Nobres e Transforme as Relações em Impacto, né? Impacte aquela relação, ok? Impacte através da nobreza, tá? Então vamos lá. Vamos seguir o nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. E parte final do capítulo 8. Vamos lá. Vamos para o livro, depois eu vou pegar o texto, vou esmiuçar com você, vou explicar em linguagem muito clara o que o livro está ensinando para você, tá? Com esse capítulo. E vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje, ainda assim que essa aula terminar. É o tijolinho do dia para você pegar e colocar na construção do seu sonho. Todo dia eu dou um tijolinho, a pessoa assiste a aula, pega o tijolinho, vai lá no seu sonho, coloca o tijolinho e vai fazendo a construção desse sonho, seja lá qual sonho for, tá? Esse é o meu propósito com vocês. Então vamos lá. Parte final do capítulo 8. A história pegou o David de surpresa. Que história, gente? No finalzinho da parte 1 do capítulo 8, né? Eu deixei vocês ansiosas, porque eu comecei a falar do David Batstone, né? Quem é ele? Ele é um professor de negócios da Universidade de São Francisco.
né? O David ficou sabendo que um dos restaurantes que ele mais gostava usava trabalho escravo. O artigo que ele leu no jornal sobre isso revelava, né, que esse restaurante ele ameaçava denunciar os funcionários que eram imigrantes ilegais e assim ele obrigava esses funcionários a trabalhar em condições terríveis, ok? Foi assim que a gente terminou a parte 1 e agora a gente vai contar como se desenrolou essa história. A história pegou o David de surpresa e despertou nele uma paixão que o levou a fundar a Not for Sale Campaign, uma organização que busca, entre outras coisas, denunciar o trabalho escravo em comunidades e empresas dos Estados Unidos. Quando ouvimos David falar sobre a campanha, queremos nos juntar a ela. E esse é exatamente o seu objetivo. David sabe que essa é uma questão que diz respeito a todos. A simples ideia de existir trabalho escravo na atualidade é abominável. Causa indignação e mobilização para ajudar. Em 2010, David e sua equipe deram início a uma nova iniciativa chamada Free to Work. O programa, na verdade, é um aplicativo para smartphones. O consumidor escaneia um produto e o aplicativo exibe a pontuação da empresa que o produz. Se, por exemplo, você quer comprar uma camisa da marca Patagônia, pode escanear o item e o Free to Work lhe mostrará a nota da empresa, avaliando suas condições de, olha a obra, comércio justo, emprego e fábricas no exterior. Esse aplicativo estabelece um novo nível de responsabilidade para as fábricas de roupas e também para os consumidores. Agora, não podemos mais dizer que não sabíamos de nada quando apoiamos empresas que utilizavam trabalho escravo ou não são transparentes em suas fábricas ao redor do mundo. Num nível mais profundo, o aplicativo mexe diretamente com os motivos nobres das empresas envolvidas. Quando são consideradas responsáveis por seus negócios e solicitadas a alcançar um padrão alto e humanizado, as empresas tendem a concordar. Compreendem que os consumidores cada vez mais querem saber como são feitos os produtos e como as companhias tratam seus funcionários. A Free to Work Campaign mira os motivos nobres dos consumidores e das fábricas para estimular uma mudança cultural positiva. E você? Como você pode estimular os motivos nobres de seus colaboradores e vendedores de modo que contribuam para mudar o ethos de uma indústria que pode estar precisando de um novo fôlego, novos padrões? Hoje em dia, essa é uma pergunta importante que deve ser respondida. A chave para alcançar um crescimento bem-sucedido e um impacto positivo dentro e fora do mercado é o que a perita em tecnologia digital Amy Martin chama de o negócio da humanidade. Sua reação ao tsunami de 2011 no Japão é um exemplo do poder de apelar para motivos nobres na era digital. Serve como um lembrete claro das consequências de não incorporarmos esse princípio. Certa vez, Martin estava vendo o Twitter enquanto malhava. De repente, um tsunami atingiu o Japão e o Twitter inteiro foi inundado de notícias. Martin ligou a TV e viu cenas ao vivo de veículos sendo levados e pessoas tentando desesperadamente fugir da onda avassaladora que se aproximava. Eu não tinha certeza do que fazer, mas me senti responsável e compelida a ajudar de alguma maneira, escreveu ela. Assim, a obra, gente. Assim, eu insisto, assim, Martin começou a peneirar os tweets mais relevantes e compartilhá-los para sua legião de seguidores.
pediu a eles que lhe enviassem qualquer informação importante para que ela a compartilhasse com outros. Fez isso durante 4 horas e sua atitude nada teve a ver com marketing ou promoção de produtos. Era sobre pessoas se unindo virtualmente para ajudarem umas às outras. Escreveu ela. Era o negócio da humanidade. Ainda assim, durante seus esforços humanitários, Amy Martin testemunhou algo alarmante. Os noticiários televisivos disputavam uma inoportuna corrida por audiência. Enquanto ela estava no meio de um esforço virtual para ajudar de verdade, alguns importantes canais mostravam cenas dramáticas da catástrofe intercaladas com imagens de celebridades. Fiquei perplexa, escreveu Amy. Na minha opinião, se essas organizações estivessem minimamente preocupadas com a forma como o público percebe a sua marca, deveriam ter mais discernimento e procurar salvar vidas em vez de imprimir um toque hollywoodiano à história. Às vezes é preciso deixar Hollywood de lado e focar na coisa certa a fazer. Martin deixa claro algo que é fácil esquecer no calor do momento. Os muitos canais que acompanhamos são, antes de tudo, instrumentos de comunicação interpessoal, projetados para que humanos se conectem. Não foram inventados para marqueteiros, comenta ela. Muitos seguidores de Martin escreveram no blog dela concordando e elogiaram o seu apelo aos motivos nobres para ajudar quem precisava, não só nas grandes redes de notícias, como em todos os meios que pudesse usar em favor das pessoas impactadas pelo tsunami. Embora Martin não estivesse vendendo nenhum produto naquela noite, não admira que 1.300.000 pessoas a tenham seguido no Twitter e algumas das mais renomadas empresas, celebridades e equipes esportivas profissionais a tenham procurado pedindo orientações sobre o mundo virtual. Ela é uma daquelas pessoas que sabem que para fazer negócios na era digital é preciso ser competente no negócio da humanidade. Muitas vezes ficamos satisfeitos com a simples ação de conseguir amigos ou seguidores nas redes sociais e deixá-los lá, como se fossem commodities, até estarmos prontos para envolvê-los em algum tipo de negócio. Esse sentimento elimina a nobreza inerente à nossa humanidade compartilhada. Transforma os nossos relacionamentos em meros instrumentos de negócio e não de transcendência. Para se conectar de verdade, você deve enaltecer a dignidade das pessoas. Assim, ao mesmo tempo, estará enaltecendo a sua dignidade. Apele para os motivos nobres e você conseguirá influenciar as massas e a si mesmo junto a elas. Ok, gente. Capítulo 8 termina aqui, tá? É um capítulo muito, muito, muito profundo. É ou não é? É uma tijolada na cara da gente, né? Bom, só para dar um spoiler para vocês, na próxima aula a gente vai começar o capítulo 9 e ele se chama Compartilhe a Sua Jornada, ok? É um capítulo super legal, tá? Quem gosta de rede social vai adorar esse capítulo. Mas agora vamos ver tudo que o livro tem para te ensinar sobre o capítulo 8, porque tem muito ouro aqui para você aprender, tá? Vamos lá. O final do capítulo ele já começa com a história do David, né? A experiência que ele teve despertou uma paixão tão forte nele que ele fundou uma organização, né, que era dedicada a denunciar situações de trabalho escravo. Então, quando o David fala sobre essa causa, alguma coisa acontece com a gente, né? A gente quer participar, né? Quer ajudar. E esse é o ponto. É sobre isso que o capítulo 8 está falando, tá? Que quando uma causa, ela toca os seus valores mais profundos,
você deixa de enxergar isso como uma tarefa e você começa a enxergar como um propósito de vida. Bingo! Primeiro bingo do dia já chega enorme, tá? É isso que o capítulo 8 está ensinando. Vamos seguir, né? Então, a existência do trabalho escravo provoca muita indignação, né? E essa indignação, ela pode se transformar numa mobilização, né? É exatamente aí que nasce uma poderosa forma de você influenciar as pessoas, né? Você não vai obrigar ninguém a nada, você não vai pressionar ninguém a nada, você não vai manipular ninguém a nada, tá? Você vai despertar aquilo que existe de melhor dentro das pessoas, entenderam? Essa é a mensagem do capítulo, que as pessoas não se movem só por aquilo que elas podem ganhar. Muitas vezes elas se movem pelo que elas acreditam que vale a pena defender. Bingo, outro bingo para vocês, tá? Bom, então, continuando com o David, né? Ele criou uma iniciativa que ele chamou de Free to Work, né? Com uma proposta simples. O consumidor ia escanear o produto e ia conhecer a avaliação daquela empresa que fez o produto, né? Em aspectos relacionados às condições de trabalho que esse produto foi feito, se o comércio era justo, se havia fábricas no exterior, em que categoria, né? De que maneira essas fábricas funcionavam. Então, eu quero que você imagine a mudança que essa informação provocou. Porque antes o consumidor, ele simplesmente não sabia, né? Agora não. Agora ele pode escolher com consciência, porque ele sabe como funciona a produção daquele produto. E aí as empresas com isso também passaram a enfrentar o quê? Mais responsabilidade. Porque agora todo mundo fica sabendo, né? Essa é a mensagem. Que quando as pessoas passam a enxergar a consequência que tem aquela escolha, fica mais difícil de agir como se nada tivesse acontecendo. Ok? Então temos mais um bingo aí, tá? Só que essa iniciativa, eu acho que ela vai mais fundo ainda do que isso. Eu acho que ela não procura só apontar os erros, né, das empresas. Ela apela para os motivos nobres, né? Então, as empresas, elas são chamadas para assumir a responsabilidade delas, né? E os consumidores também. Eles são convidados a escolher comprar coisas agora com consciência. E aí ambos passam a participar de uma mudança muito maior, né? Essa é uma das mensagens do livro, que a influência mais poderosa, ela não desperta só o medo de errar da empresa, né? Ela também desperta a vontade de fazer o que é certo. E eu acho que isso aí é mais um bingo enorme para vocês, tá? Bom, agora eu vou jogar para a sua vida, tá? Vamos para a sua realidade. Eu quero saber como que você conversa com os seus colaboradores, como que você apresenta uma nova meta, como que você orienta um vendedor, como que você pede que uma equipe mude um comportamento. Você mostra só o que tem que ser feito ou você mostra por que que aquilo importa, por que que aquilo é o correto a ser feito? Porque tem uma diferença muito grande entre você falar que precisa melhorar esse resultado e você falar que vocês, né, a equipe pode levar o padrão, né, do que é entregue e construir uma coisa de que todos possam se orgulhar. É muito diferente, né? A ação do fazer pode até ser semelhante, mas o motivo do porquê ser feito muda completamente, ok? E é isso que o livro está te ensinando, que quando você conecta uma tarefa que tem que ser feita com um valor maior, você está transformando o que seria só uma obrigação em um significado. Olha que bingo, né? Então, assim, são várias janelas, vários horizontes se abrindo para você aqui hoje, tá? E aí o livro também vai trazer o que eu achei muito importante, uma pergunta, né?
Ele questiona como estimular os motivos nobres, né, de colaboradores, de vendedores, que seja, para contribuir com uma mudança positiva numa indústria hoje que está precisando de um novo padrão, né? E aí eu entendo que essa pergunta, ela vai além das empresas, né? Ela é muito mais ampla. Eu acho que ela serve para qualquer ambiente, onde as pessoas precisem agir juntas, né? Então pode ser uma equipe, uma comunidade, uma rede, uma organização, pode ser qualquer situação, tá? Porque um resultado, para ele ser sustentável, ele não depende só que a pessoa seja competente, tá? Ele também depende da humanidade que essa pessoa vai apresentar nas relações que ela tem. O livro está falando muito sobre humanidade, né? E é exatamente isso que a Amy Martin, que é uma especialista em tecnologia digital, chama no livro de o negócio da humanidade, ok? E aí fala da experiência dela durante o tsunami de 2011 no Japão, né? Que deixou isso muito claro, né? Ela estava usando uma rede social enquanto ela fazia exercícios e percebeu que um tsunami tinha atingido o Japão. Então ela foi para a televisão, ela viu coisas horríveis, né? Veículos sendo arrastados, pessoas tentando escapar, e aí ela sentiu que ela tinha que ajudar, né? O que o livro está te explicando com a história da Amy? Ele está te explicando que às vezes a melhor influência que você pode ter, ela começa quando você parar de perguntar o que você vai ganhar com aquilo e você começar a se perguntar o que você pode fazer para ajudar. Olha que bingo tijolada. É o bingo tijolada do dia, mas é verdade, né? O que ela fez? Ela começou a selecionar as informações mais importantes e compartilhar com os seguidores dela. E foi pedindo que as pessoas fizessem isso também, enviassem informações importantes. Fez isso horas, né? Ela não estava promovendo um produto, ela não estava vendendo nada. Ela não estava construindo uma campanha comercial, que era a função dela, né? O trabalho dela. Não, ela estava conectando pessoas para que elas pudessem ajudar as outras pessoas que estavam lá no Japão precisando de ajuda. E isso é o que ela chama de negócio da humanidade. O que o livro quer te ensinar com o negócio da humanidade? Ele quer te ensinar que a tecnologia amplia a nossa voz. Que bom, que ótimo. Mas sem humanidade, a gente não dá nenhum significado ao que a gente faz com a tecnologia. Ok? Bingo? Precisamos manter a nossa humanidade, tá? E aí tem um ponto importante aí que eu quero citar para vocês também. Enquanto a Amy ajudava, ela ficou muito incomodada porque ela viu que alguns canais de televisão estavam mais preocupados em disputar audiência do que em tratar essa tragédia, né, com o cuidado que aquela situação exigia, né? Então, enquanto várias pessoas estavam buscando informação para ajudar, aquelas imagens dramáticas do tsunami estavam misturadas com entretenimento, com celebridades, né? Nada novo, né, gente? Nada novo, né? Mas para ela tinha uma questão que era muito maior, né? Qual que tinha que ser a prioridade naquele momento? A audiência? A imagem? Né? Ou as pessoas que estavam ali sendo atingidas? Ok? O que o livro quer te ensinar com esse incômodo que a Amy sentiu? Ele quer te mostrar que tem momentos em que você fazer o que é certo tem que ser mais importante do que você parecer que é importante. Ok? Bingo? Né? Tem horas que fazer o que é certo tem que vir primeiro, tá? E eu acho que essa reflexão é muito poderosa para o digital, porque as redes, elas foram criadas para conectar as pessoas. Elas são ferramentas de comunicação, né? Elas não deveriam transformar as pessoas em números, apenas esperando a próxima oportunidade de vender alguma coisa. E aí eu acho que a gente chega então num ponto central desse capítulo, né? Porque muitas vezes você consegue vários seguidores, vários contatos
e você simplesmente deixa eles ali, como se fosse um estoque, né? Um número que vai ser utilizado quando surgir uma oportunidade de negócio para você. Mas o que pode acontecer se você começar a enxergar essas mesmas pessoas como números, né? A sua relação com elas perde a humanidade. É sobre isso que o capítulo está falando. Ele está te mostrando que quando você transforma as pessoas em números, você está perdendo justamente aquilo que torna uma conexão entre pessoas muito valiosa, que é manter a dignidade humana. Então, gente, você pode ter milhares, milhões de seguidores, você pode ter uma audiência enorme, você pode ter uma lista de contatos gigantesca. Quantidade não significa conexão. Se conectar de verdade exige que você tem que reconhecer que do outro lado também tem uma pessoa, né? Não é um seguidor, é uma pessoa que tem necessidades, que tem valores, que tem medos, que tem sonhos e que tem a dignidade dela. E eu acho que é por isso que o autor apresenta uma ideia que é tão forte, né? De que para você se conectar de verdade, você tem que enaltecer a dignidade das pessoas. Porque quando você faz isso, você está enaltecendo a sua própria dignidade, correto? Essa é a mensagem que o livro quer te passar, né? Que o modo como você trata o outro está revelando, na verdade, o tipo de pessoa que você escolhe ser. Ok? Bingo? Entenderam? Né? Vê o que aconteceu com a Amy. A Amy não estava vendendo nada, tá? Naquele momento. Mas a postura que ela adotou fez com que milhões de pessoas passassem a acompanhá-la. Empresas importantes, celebridades, equipes esportivas, todas essas buscaram a orientação profissional dela depois do acontecido sobre o virtual, né? E eu acho que isso vem para mostrar uma coisa importante para você. O quê? Que a influência, ela não precisa ser perseguida diretamente, a influência pela influência. Não. Às vezes ela vai surgir como uma consequência de uma postura nobre que você vai ter. Eu acho que é essa a mensagem que o livro quer te passar. Que quando você coloca a humanidade antes da oportunidade, né? A confiança que as pessoas vão ter em você vai se tornar uma consequência. Vai ser natural que confiem em você, ok? Mais um bingo, né? Então agora vamos jogar para a sua própria presença no digital. Quando alguém entra em contato com você, essa pessoa ela consegue sentir que ela está diante de alguém que está interessado só em vender algo para ela? Ou ela percebe que tem alguém ali que tem um interesse em contribuir com ela? E aí, qual que é a resposta, né? Você enxerga os seus seguidores como pessoas ou como números? E aí? Você está usando a sua influência para extrair coisas ou para acrescentar coisas para os outros? Tijolada, né? Por que eu estou perguntando isso tudo? Porque eu quero que vocês entendam que a verdadeira conexão ela começa quando o outro deixa de ser um instrumento na sua mão e ele passa a ser reconhecido como ser humano, ok? Então, você apelar para os motivos nobres que o livro fala não significa você imaginar que todo mundo vai agir perfeitamente, né? Não, eu não tenho essa utopia. Mas significa que você consegue criar condições, né? Para que as pessoas possam escolher uma razão melhor, um motivo nobre para agir, correto? Então, assim, a empresa, ela tem que buscar o lucro dela, ok? Mas ela também pode desejar fazer um negócio com responsabilidade, não pode? Né? Um colaborador tem todo o direito de querer o salário dele, correto? Mas ele também pode querer sentir orgulho do trabalho que ele realiza, não? Não pode, né? O consumidor, ele pode querer comprar o produto, ok. Mas ele também pode desejar apoiar uma empresa que trata pessoas com dignidade, você não concorda? Não é melhor, né? É sobre isso, tá? Hoje o livro está te ensinando que o motivo financeiro, ele até pode iniciar a ação.
Mas o motivo nobre é que vai dar sentido para essa ação. Bingo de milhões, tá? Então a gente não precisa largar o financeiro de lado, né? E eu acho que talvez essa seja uma das maiores lições do capítulo, tá? Porque influenciar pessoas, gente, não é apenas você conseguir que essas pessoas façam o que você quer. Não. Influenciar pessoas é você ajudar essas pessoas a enxergar uma razão que também faz sentido para elas, né? Uma razão que vai respeitar os valores delas, que vai despertar a consciência delas, que vai convidar essas pessoas para participar de algo maior. Porque, gente, quando você apela para o que há de melhor nas pessoas, você não precisa diminuir ninguém para conseguir influenciar essas pessoas, te garanto. Porque você vai elevar essas pessoas, você vai inspirar essas pessoas, você vai se conectar a essas pessoas, ok? E a influência mais humana, ela não explora a dignidade de ninguém, ela fortalece a dignidade das pessoas. Bingo? Ok? Então, essas perguntas todas que eu fiz agora para você é para despertar consciência em você, ok? E é exatamente essa consciência que eu desenvolvo na cartilha Mente de Ouro, para você ter uma mente próspera, mas não só para conquistar mais, cada vez mais, não. É para você também compreender o impacto que as suas escolhas vão produzir nas pessoas que estão ao seu redor, né? Então você vai aprender comigo a fortalecer sua mentalidade, desenvolver inteligência emocional, construir relações conscientes, né? Não vai ser aquela loucura, né? Aprender a sair do automático, a se comunicar com mais intenção, a reconhecer o valor das pessoas e a transformar a sua influência em algo bom, algo positivo, tá? Porque prosperar sem humanidade não tem sentido nenhum, ok? E além da cartilha, ainda te dou o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos curtinhos, para você fazer um pouquinho todo dia e você fortalecer dessa forma essa nova mentalidade que você está aprendendo a ter aqui comigo, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque é um conteúdo feito com muita dedicação, à base de muito estudo, conhecimento, e ao mesmo tempo é um conteúdo super compacto, resumido, fácil de estudar, ok? Bom, agora eu quero que você escreva aqui nos comentários qual o motivo nobre que você gostaria de despertar nas pessoas que convivem com você. O que você gostaria que elas tivessem, ok? Antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da Mente de Ouro para você, porque você já sabe que não adianta ter conhecimento se ele não vira prática na sua vida, né? Então eu vou gerar a ferramenta de transformação. Você vai pegar o seu tijolinho do dia e lá botar na sua construção do seu sonho, ok? Eu quero que você escolha uma pessoa hoje. Pode ser uma que você trabalhe com ela. Você tem que se comunicar com essa pessoa, ok? Em vez de você pedir só uma ação para essa pessoa, eu quero que você explique para essa pessoa por que essa ação pode contribuir para algo maior. Eu quero que você mostre para ela o impacto que isso pode causar, o valor que isso tem, né? Quero que você mostre quem que vai ser beneficiado, mas sem manipular essa pessoa, sem exagerar. Apenas encontre um motivo que é verdadeiro, que é nobre e que já exista naquela situação, tá? Depois você vai parar e vai observar como que a pessoa passou a enxergar aquela ação de uma maneira diferente, porque vai ser assim, tá? Aí você volta aqui para compartilhar a sua experiência. Você vai aprender fazendo isso que influenciar não é apenas você conseguir que alguém faça alguma coisa para você. Influenciar é despertar o desejo de fazer aquilo por uma razão que deixe claro que a pessoa que está fazendo é muito digna. Ok? Entendido? Então tá. Então você já sabe que no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia, que é vida real. E fechando o capítulo 8, você percebeu que
a confiança, ela não vai nascer só do que você fala, né? Ela também vai nascer dos motivos que você desperta nos outros. E aí, com o exemplo do David, você aprendeu como que uma causa pode mobilizar os consumidores e as empresas ao mesmo tempo, né? Porque tocou nos valores humanos. Você também aprendeu com o exemplo da Amy Martin que nos momentos críticos a humanidade ela precisa estar acima da sua busca por audiência, da sua busca por se promover, ok? E assim, os dois exemplos, eles te conduzem em uma só direção, né? A direção de reconhecer a dignidade das pessoas. E aí a sua influência sobre essas pessoas, ela muda de natureza, ok? Você deixa de enxergar os seguidores como números. Você deixa de enxergar os colaboradores como recursos. Você deixa de enxergar os clientes como oportunidades. Você passa a enxergar pessoas em todas essas situações. Quando você conseguir fazer isso, a sua comunicação vai ser verdadeira. E a sua influência vai ser mais humana, ok? E aí as suas relações, elas vão produzir um impacto que vai ultrapassar aquele interesse imediato daquela situação, né? Então, talvez você não precise ter mais audiência. Talvez você precise ter uma intenção maior, uma boa intenção maior, né? Talvez você nem precise convencer mais pessoas. Talvez você só precise encontrar um motivo melhor para você convidar essas pessoas para agir. E aí você vai convencer mais pessoas, né? Porque tem uma força enorme, gente. Quando aquilo que você faz não serve apenas para você, serve para os outros, serve a uma causa, né? Serve a qualquer coisa que mereça ser construída, ok? Então eu quero que vocês aprendam a apelar para os motivos nobres, porque assim você não vai apenas influenciar as pessoas, você também vai despertar nessas pessoas a vontade de participar de uma coisa maior. E essa transformação é poderosa. Então não use pessoas para alcançar os seus objetivos, ok? Construa objetivos que valorizem as pessoas. Olha a diferença. Bingo, né? Estamos terminando com bingo, tá? Então, gente, a aula termina aqui, mas a transformação que ela gerou na sua vida vai continuar, tá? Eu te espero na próxima aula. Tem aula nova todos os dias às 7 horas da manhã. E eu termino sempre te lembrando de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu estou aqui, para ler essa página para você. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.